Olha, e foi empossado ontem, na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, o advogado e agora presidente da OAB, Celso Barros Neto. Ele está aqui conosco nos nossos estúdios para conceder entrevista a nós a respeito das medidas que serão tomadas a partir de agora nessa nova gestão. Doutor Celso Barros, boa tarde, parabéns pela posse de ontem. Qual é o primeiro passo que a nova OAB pretende dar? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. É um privilégio estar aqui novamente. Os nossos primeiros passos são passos de fazer com que a nossa entidade ela se torne mais próxima da sociedade piauiense. Nós queremos levar a OAB à cidadania piauiense e fazer com que a nossa entidade se aproxime de todos os interesses da sociedade. Essa é uma missão que nós temos enquanto gestores da ordem e também enquanto advogados. São os passos que nós temos que tomar, porque nós tomando esses passos, nós estamos valorizando a nossa classe, que é a classe da advocacia piauiense. Quando se fala na OAB, se fala numa instituição que tem ali, a princípio, a OAB Piauí, a defesa do interesse dos 12 mil advogados que fazem parte desse corpo. Como fazer, então, para a sociedade participar junto ou sentir os benefícios das ações da OAB? Nós temos, na advocacia, por exemplo, nós temos a advocacia pública, que exerce um papel relevante em função das suas garantias que tem enquanto procuradores do Estado, enquanto defensores públicos, procuradores da União. Eles dão sustentabilidade, por exemplo, à administração pública. Ao passo disso, nós temos a advocacia privada, que nas mais variadas áreas, na área civil, na área trabalhista, na área criminal, na área eleitoral, na área do consumidor, na área previdenciária, enfim, em todas essas áreas, a participação da advocacia é relevantíssima para a sociedade. Então, dessa forma, nessas mais variadas áreas de ação e áreas de trabalho, nós advogados temos uma participação ativa e proativa dos interesses da sociedade. E olha, aqui eu queria até invocar a história para falar muito sobre a importância da OAB. Eu me lembro, acompanhei muito, por leituras e documentários, a vida de Sobral Pinto, advogado que teve papel fundamental na democracia brasileira. O próprio Celso Barros Coelho, aqui no estado do Piauí, o jurista que é seu avô, isso mostra a força, como a advocacia, como a OAB pode participar do nosso cotidiano e proteger os interesses. Hoje nós vivemos um período de certa tensão com essas eleições que aconteceram no Brasil recentemente. Agora, com a posse do novo presidente, as coisas tendem a se acalmar. Mas como a OAB pode também participar desse processo para acomodar a sociedade brasileira e não permitir que as tensões permaneçam após as eleições? É claro que toda mudança, Joelson, toda mudança gera uma expectativa, geram receios. E isso nós temos que ter muita sensibilidade, muita cautela, porque nós estamos em transição, por exemplo, na própria entidade na OAB. É uma nova gestão. Lá nós estamos empregando determinadas mudanças e isso se passa em qualquer tipo de gestão. Agora imaginemos um governo federal com toda a sua problemática, com toda a sua estrutura, uma reforma administrativa, mudança de ministérios, novos ministros, novas ações. Então nós estamos atentos a tudo isso, mas temos esperança de que o nosso país, com o novo governo, nós temos que ter essa esperança de que o novo governo federal, estadual e os governos de modo geral sejam prósperos, tragam prosperidade, respeitem a Constituição, respeitem a ética, porque nós brasileiros não podemos mais admitir que a corrupção, por exemplo, esteja presente em qualquer tipo de área governamental. Todo e qualquer recurso público deve ser bem gasto, deve ser dito o que foi gasto, porque assim nós estaremos fazendo um país melhor. A OAB está atenta, estará vigilante, mas claro, também a entidade OAB, que é feita por todos nós advogados, temos esperança de que o nosso país realmente progredirá e com esse progresso ganha todos nós e, claro, ganha também o Piauí. Tá. Presidente, durante a campanha, muito se falou a respeito da necessidade da reunião ou reorganização, retomada das reuniões das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa categoria falou muito sobre isso. Como é que o senhor pretende administrar essa questão? As comissões da OAB, elas são o grande modo de ação da entidade. Nós temos mais de 50 comissões, comissão de direito do consumidor, comissão de direito da saúde, comissão de combate à corrupção pública, comissão de advocacia pública, comissão de exame de ordem, enfim, comissão dos direitos da criança, do adolescente, de família. São comissões que são pujantes e que nós temos que oportunizar que essas comissões trabalhem em prol da advocacia e em prol da sociedade. Quanto mais uma comissão trabalhar, Joelson, mais terá a sociedade acesso a determinadas garantias e determinados direitos.
direitos. Basta ver, por exemplo, a Comissão de Direito do Consumidor, o tamanho dessa comissão, a dimensão que tem uma comissão dessa para servir a sociedade. E muitas vezes os consumidores não têm a quem recorrer. Então, recorrem à advocacia, recorrem à OAB. E estaremos lá postos para bem receber os reclames e as dúvidas da sociedade de um modo geral. Nós temos, por exemplo, a Comissão de Assistência Judiciária, que recebe lá na própria OAB pessoas humildes que não sabem para onde se dirigir. Um cidadão humilde que não tem acesso a nada, não tem acesso a um advogado, ele vai para onde? Então, a OAB nós temos lá a Comissão de Assistência Judiciária que recebe pessoas e encaminham essas pessoas para os órgãos jurídicos respectivos, por exemplo, para a Defensoria Pública, para a PROCONs. Então, a OAB ela tem esse serviço também, que é um serviço gratuito e está lá no nosso prédio. É um ponto de referência de informação. É um serviço na área interessante jurídica. que nós temos. Sim. Outro assunto também que foi objeto, né, de discussões nas campanhas foi qualificação dos advogados, qualificação dos bacharéis, dos novos advogados principalmente. Como é que a OAB pretende dar atenção a esse público? Todo e qualquer profissional deve ser reciclado permanentemente e deve passar, antes dessa reciclagem, a sua formação profissional. É claro que o advogado, assim como o médico, como o engenheiro, deve ser profissional capacitado. E todos os advogados têm, presumivelmente, assim como qualquer profissional, têm presumivelmente essa capacidade. Mas é a missão da OAB também qualificar o advogado e a advogada para que ele possa servir melhormente à sociedade. Nós temos uma escola da advocacia que foi a pioneira no Brasil, essa escola, foi fundada há mais de 20 anos, e essa escola de advocacia nós queremos revitalizá-la, queremos reestruturá-la, levar para o interior do Estado, para que o interior do Estado, que tem 3 mil advogados, eles possam realmente se usufruir dos recursos culturais da escola. Então, a preocupação que nós temos de levar novos mercados de trabalho para a advocacia e, claro, levar cultura para a advocacia. Também, assim, que o senhor falou aí a respeito dos advogados que trabalham no interior, muitos deles se ressentem da falta de estrutura que é própria do interior do Estado. E, normalmente, a OAB monta estruturas básicas, salas que podem dar esse suporte. Como é que a OAB deve chegar ao interior, além da qualificação? A OAB, nós temos uma estrutura gigantesca. Proporcionalmente, eu creio que a OAB que tem maior estrutura se comparada com as outras seccionais. Nós temos clube, nós temos pousada, nós temos hotel de trânsito na própria sede, nós temos uma caixa de assistência, enfim, nós temos uma estrutura gigantesca e temos que administrar essa estrutura levando ações e serviços, não só da cultura, mas também serviços para a advocacia. Nós temos 13 regionais, que são chamadas de 13 subseções da OAB, e nós queremos estruturá-las e queremos, inclusive, aumentar o número de subseções, que nós temos já algumas reivindicações, por exemplo, da subseção de São João do Piauí, da subseção de Esperantina. Nós vamos estudar a viabilidade dessas subseções para que a OAB possa crescer e se interiorizar mais. Eu digo sempre que a OAB do Piauí, ela é em Teresina, mas ela tem que estar presente em todo o Piauí. Por isso é que, frequentemente, eu viajo para o interior do estado. Para você ter ideia, eu viajarei agora na terça-feira para empossar os novos dirigentes das outras subseções que vão de Parnaíba, Campo Maior, Piripiri, Água Branca, Valência, São Raimundo, Bom Jesus, enfim. Vai ser uma constância nossa visitar o interior do estado, visitar as comarcas, porque assim a gente conhece não só a realidade da advocacia, mas a gente conhece a realidade da justiça, a realidade das gestões, enfim, a gente se aproxima do dia a dia da sociedade e da advocacia. Esse é o papel da OAB. Um dos gargalos, o senhor mesmo identificou isso durante a campanha, era a questão financeira. A OAB tem condições de fazer essa expansão com os recursos que possui? Nós estamos fazendo um planejamento já, uma projeção. É claro que nós temos dificuldades financeiras, porque é uma entidade, apesar de gigantesca em termos de valores humanos e de valores materiais, mas nós temos um orçamento limitado. Nós sempre pedimos auxílio ao Conselho Federal da OAB, que tem nos ajudado, e nós temos planos de que essa ajuda continue para que nós possamos realmente desenvolver esses projetos que nós temos. Os projetos que nós temos são ousados e visam justamente fortalecer a advocacia. Nós temos que dar à advocacia o respeito que ela merece, que todo e qualquer advogado deve ser respeitado na sua dignidade, na sua profissão. Isso é denominado de respeito às prerrogativas dos advogados. O advogado tem a sua prerrogativa, que é uma garantia dada a ele, mas isso em respeito à função que ele exerce, que é a função pública de um profissional que é o mais responsável pelo surgimento da democracia
brasileira. Eu queria agradecê-lo, doutor Celso. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Nós entrevistamos o doutor Celso Barros Coelho Neto, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, empossado ontem aqui em Teresina. Muito obrigado, sucesso no desempenho da função. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade mais uma vez na Cidade Verde. Estamos sempre à disposição para levar as nossas iniciativas para cá e para os meios de comunicação. Nós defendemos que a liberdade de imprensa é importante porque ela é o oxigênio da democracia. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Celso Barros Coelho Neto, presidente da OAB.